E quando o Luciano me pediu para compartilhar um pouquinho sobre a experiência que eu he tenido em el campo, quando o Luciano me pediu que eu compartilhe um pouquinho da experiência, compartilhasse a experiência que eu tive no campo. Vou falar em português então. Vou falar em português. E eu fiquei bem feliz porque eu sou uma leiga. Eu me puse muito feliz porque eu sou leiga. E Deus me deu tantas experiências depois que eu saí para a missão. E Deus me deu tantas experiências quando eu saí para a missão. Quando nós saímos para a missão em 2013, quando nós saímos para a missão em 2013, nós estávamos vivendo no Brasil. Nós vivíamos no Brasil. Tínhamos uma igreja crescente. Teníamos uma igreja que crescia. 2011. 11, né? Perdão. E estávamos felizes, de verdade bem felizes. E nós estávamos muito bem, muito felizes. E Luciano, por um momento, sentiu um incômodo, assim. E Luciano se sentiu incômodo. Incomodado para ir para algum lugar. Ele estava incomodado para ir a algum lugar. E ao início nós pensávamos que era para o Canadá. E ao princípio nós pensávamos que era para irmos a Canadá. Claro que tem muitos brasileiros que estão aqui. Claro que há muitos brasileiros aqui que já conhecem a nossa história. Que conhecem nossa história. Então eu não quero me alongar nisso com vocês. Eu não quero então me prolongar nisso. E os desafios foram muito grandes para nós. E os desafios foram muito grandes para nós. Primeiro porque nós tínhamos uma igreja crescente. Primeiro porque nossa igreja crescia. Um povo que nós amávamos em Laranjeiras do Sul. Povo que nós amávamos em Laranjeiras do Sul. Tínhamos uma vida muito tranquila financeiramente. Uma vida tranquila financeiramente. Mas a nossa decisão foi para ir para o Canadá. Pero nuestra decisión era para ir al Canadá. Então eu pensei, tá ótimo. Então eu pensei, muito bueno. Vamos para o Canadá. Quem não quer ir para o Canadá? Muito bem, vamos ao Canadá. Todos querem ir para o Canadá, não é verdade? Ir para o Canadá. Todos querem ir para um país de primeiro mundo. Todos querem ir a um país de primeiro mundo. E nós nos preparamos para essa viagem. Então nós nos preparamos para esta viagem. Conversamos com o nosso bispo. Falamos com o nosso bispo. E ele nos abençoou. Ele nos bendijo. Vendemos todas as nossas coisas. Vendimos nossas coisas. Entregamos a igreja. Entregamos a igreja. Fizemos nossas malas. Hicimos nossas maletas. E fomos. E fomos. Mas o nosso visto não saiu. Pero nuestra visa não vino. E nós ficamos um ano sem saber para onde irmos. E nós nos quedamos um ano sem saber para onde ir. Com muitas dúvidas. Com muitas dúvidas. E esse ano foi muito difícil para nós. E neste ano foi muito difícil para nós. E então, numa conversa com o nosso bispo, e tivemos uma charla com o bispo, e ele disse assim: Luciano, eu acredito que Deus tem outra porta maior para você. E ele disse: Luciano, eu creio que Deus tem algo, uma porta mais grande para você. Se essa porta se fechou, se esta porta se cerrou, nós vamos orar. Nós vamos a orar e esperar que essa outra porta se abra. Que esta outra porta se abra. Então nós ficamos por um ano no Brasil. Nós ficamos por um ano no Brasil. Esperando esse tempo. Esperando, aguardando esse tempo. Sem nomeação, sem nada, só pregando nas igrejas. Sem ser nombrado para uma igreja, sem nada, somente predicando de igreja em igreja. Então em 2011 uma porta se abriu. Então em 2011 uma porta se abriu. Que foi para o Peru. Que foi a porta para ir a Peru. E quando nós chegamos no Peru, chegamos a Peru, eu não conhecia nada da cultura. Eu não tinha ideia sobre o que era o Peru. Eu não tinha a mínima ideia do que era Peru. Eu sabia sobre o Canadá. Eu sabia sobre o Canadá. Eu tinha uma casa alugada no Canadá. Eu tinha uma casa alquilada em Canadá. Eu tinha uma escola para minha filha no Canadá. Já tinha uma escola para minha filha em Canadá. Eu tinha um seguro de saúde no Canadá. Eu tinha um seguro de saúde em Canadá. No Peru eu não tinha nada. Pero em Peru eu não tinha. Mas nós fomos. Pero fomos. Baseado em uma palavra.
basada en una palabra, em João 3:8, que está en Juan 3:8. que diz assim: o Que vento diz? sopra, El viento sopra, de donde quer. sopra, de donde quiere. Eu vou ler em espanhol porque eu tenho em espanhol aqui. El vento sopra de donde quieres e oís o sonido, mas nem sabe de onde vienes, nem para onde vá. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Nós fomos bajo essa palavra, segundo essa palavra. Entonces nosotros nos basamos y fuimos según esta palabra. E nós chegamos naquele país tão diferente, Nosotros llegamos en este país tan diferente, com uma cultura tão diferente da minha. con una cultura tan distinta de la mía. Eu só me lembro que na primeira semana eu perdi 10 quilos. Y yo 5 quilos. Eram 10 libras. 5 quilos. solo me recuerdo que yo perdí 5 kilos en la primera semana. Mas no próximo mês eu já recuperei. Pero el mes siguiente yo ya recuperé todo. Mas foi uma semana assim que eu chorei demais. Fue una semana que yo lloré demasiado. E orando muito, falando com Deus. Y orando mucho y hablando con Dios. E eu lembro que eu tenho uma amiga que eu liguei para ela desesperada. Y yo tengo una amiga que yo llamé a ella en desespero. E ela tentando me acalmar sempre, falando comigo. Y ella siempre me ayudando, tratando de acalmarme, hablando conmigo. E um dia em oração, eu falando com Deus, Y un día en oración, yo hablando con Dios, Deus me levou a um texto que eu quero compartilhar com vocês. Dios me ha llevado a un texto que yo quiero Que está em compartir con ustedes. Ezequiel 37. Está en Ezequiel 37. Eu sei que é um texto que todos conhecem, Yo sé que es un texto que todos conocen. vocês podem ler comigo? Pueden leer conmigo. Vamos lá. Eu quero ler o 37, deixa eu achar ele aqui. Quiero leer el 37, Do 1 del 1 até o 9. hasta el 9. A Jenny vai ler em espanhol. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio a un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Vou pegar não consigo chegar direito. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido grande mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo del hombre. Y di al espíritu: y así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amém, querido? Esse é um texto que marca muito a minha experiência. Este es un texto que marca mucho mi experiencia No campo. en el campo. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que Deus falou no meu coração, La primera cosa que yo aprendo en este texto, que Dios habló a mi corazón, que eu não estava só. es que yo no estaba sola. Quando eu cheguei no Peru, Cuando yo llegué en Perú,
Tudo era muito diferente, como eu disse para vocês. Todo era muy distinto, como yo ya los dije. A vestimenta, como se vestiam eles era muito diferente. La ropa que se vestían era diferente. O que eles comiam era muito diferente. Lo que Era muito comían diferente. era muy diferente. A maneira que eles falavam era muito diferente. La manera que hablaban era muy diferente. E no começo eu gostava, Y al principio a mí me gustaba. mas chegou um momento que aquilo começou a me incomodar profundamente. Pero llegó un momento que esto me molestaba profundamente. Eu não gostava da maneira que eles falavam. A mí no me gustaba la manera que hablaban. Eu não gostava da comida que eles comiam. No me gustaba la comida que comían. Eu não gostava da roupa que eles se vestiam. No me gustaba la ropa que vestían. E eu precisei orar. E eu disse ao Senhor: Y yo necesité orar y yo dije al Señor: Senhor, Señor, eu não amo esse povo. yo no amo este pueblo. Eu não gosto de nada aqui. A mí no me gusta nada aquí. E Deus falou assim, e eu falei: eu preciso que o Senhor imprima do seu amor no meu coração. Y yo necesito que tú imprimas de tu amor en mi corazón. Esse amor que o Senhor ha dado a vida por nós, eu preciso dele. Y este mismo amor que tú has dado la vida por nosotros, yo necesito de él. Eu preciso vê-los de outra maneira. Yo necesito mirar a ellos de otra manera. Eu confesso que eu não estou certa no que eu estou fazendo. Y yo confieso que yo no estoy cierta en lo que Mas o estoy. choque era muito grande para mim. Pero el choque era muy grande para mí. E aí Deus me disse assim: eu estou com você nesse vale. Entonces Dios me dijo: yo estoy contigo en este lugar. Assim como o texto fala que a mão de Jeová veio sobre ele, levou ele ao vale de ossos secos, Deus me disse claramente: eu te trouxe aqui. Así como la mano de Jehová vino y yo lo llevó el valle de los huesos secos, Dios estaba conmigo y me dijo: yo te trajo. E foi muito fácil imaginar, porque Lima é um deserto. Y fue muy fácil imaginar la escena del texto porque Lima es un desierto. Então Deus foi trabalhando no meu coração à medida que o tempo ia passando. Entonces Dios fue trabajando en mi corazón a la medida que el tiempo fue pasando. E eu tinha muita vontade de falar de Jesus, porque até então eu entendia que eu, como uma missionária, eu tinha que falar de Jesus para as pessoas, para cumprir o meu chamado. Y hasta entonces yo tenía mucha ganas de hablar de Jesús a las personas, porque yo entendía que mi llamado como misionera era para eso. E eu não vi uma pessoa, Y yo no vi una persona, eu vi um objeto. yo veía un objeto Que eu queria falar e falar e falar e falar e falar. que yo quería hablar y hablar y hablar, simplemente hablar. Então Deus me disse assim: você foi levantado como um atalaia, assim como Ezequiel foi levantado como um atalaia, como um profeta. Nós somos levantados na missão como um atalaia. Entonces Dios me dijo que yo había sido levantado como una atalaya. E que eu precisava investigar o lugar onde eu estava. Y que yo necesitaba investigar, observar el lugar donde yo estaba. Que no campo todos os nossos sentidos são aflorados. Porque en el campo todos nuestros sentidos se afloran. Porque quando falta um sentido, um dos nossos sentidos, nós temos que usar o outro. Porque cuando falta uno de nuestros sentidos, nosotros tenemos que usar el otro. E me faltava um dos sentidos principais para mim, Y faltaba para mí uno de los sentidos principales, que era falar. que era hablar. Eu não tinha um idioma. Yo no tenía el idioma. Você se recorda que eu ia para o Canadá? Ustedes se recuerdan. Eu não que sabia nada do espanhol. yo iba para Canadá. Eu no nunca sabía nada tinha de español. escutado Olá, que tal? Nunca. Yo nunca había escuchado hoy como vai o lá que tal. Aham. E Deus me disse: use seus outros sentidos. Y Dios me dijo: usa tus otros sentidos. Então eu comecei a observar da janela da minha casa Entonces yo empecé a observar de la ventana de mi casa aquele deserto onde eu estava. aquel desierto donde yo estaba. E eu comecei a ver as pessoas realmente como elas são. Entonces yo empecé a ver las personas realmente como ellas son. E eu comecei a andar pelos lugares mais difíceis do Peru. Y yo empecé a andar por los lugares más difíciles de Sozinha eu ia. sola. Eu pegava um ônibus Yo agarraba el bus
E eu ia para, as meninas, as chicas sabem, eu ia para Abancay. Y yo iba hacia Abancay. Abancay. Ah, ok, Abancay. Ok. Para Gamarra. Para Gamarra. Onde havia mais população de peruanos. Donde era más poblado por peruanos. E eu caminhava durante todo o dia por aquele lugar. Y yo caminaba durante todo el día por aquel lugar. E eu fazia minhas unhas ali. Yo hacía mis uñas ahí. Eu me depilava naquele lugar. Me depilava. Muitas vezes o Luciano me dizia assim: Shirley, um dia você vai pegar uma enfermidade nesses lugares. Y muchas veces Luciano me decía, un día te vas a agarrar una enfermedad en estos lugares. E ali eu comecei a ter meus contatos. Y ahí yo empecé a tener mis contactos. Porque eu entendo, amados, que a igreja, Porque yo entiendo que la iglesia, ela não é para pescar, ella no es para pescar, é para lavar as redes. es para lavar las redes. A igreja só faz sentido para nós La iglesia solo hace sentido para nosotros quando você pesca lá fora cuando usted va a pescar afuera e lava suas redes dentro dela. y lava sus redes dentro. Mas nós temos invertido isso na missão. Pero nosotros hemos hecho lo contrario, invertido eso en la misión. Nós temos buscado pescar dentro da igreja. Nosotros hemos buscado pescar dentro de la E iglesia. você não vai pescar nada na igreja. En la iglesia usted no va a pescar nada. Jesus, quando chamou os discípulos, Jesús cuando llamó a los quando discípulos, chamou a Pedro às águas mais profundas, cuando llamó a Pedro a ir a las aguas más eles profundas, estavam na margem, ellos estaban a la margen, lavando as redes. lavando las redes. E Jesus desafiou eles: Y Jesús los desafió. vai para as águas mais profundas. Andad a las aguas más profundas. Você não vai pescar, você vai pescar, pode até pescar Usted puede hasta pescar, peixes muito pequenos pero peces muy pequeños nas margens, en las mas manos. você vai necessitar Pero usted va a necesitar dessa mão de esta mano te conduzindo de conducir às águas mais a las profundas. aguas más profundas. E você não pode ter medo. Y usted no puede tener E miedo. Deus falou muito isso ao meu coração. Y Dios habló mucho de eso en mi E corazón. eu comecei a fazer contatos. Y yo empecé a hacer contactos. O crente hoje em dia tem muito medo de fazer contato com pessoas. El creyente hoy en día tiene mucho miedo de hacer contacto con las Talvez os personas. contatos que eu vou te dizer vai te escandalizar, A lo mejor los contactos que yo te voy a decir te van a escandalizar. mas eu não estou muito preocupada. Pero yo no estoy muy preocupada. Y Eu tenho muitos contatos no Panamá. yo tengo muchos contactos en Panamá. E eu tenho um trabalho forte na igreja. Y yo tengo un trabajo muy fuerte en la iglesia. Mas na igreja eu venho lavar minhas redes. Pero en la iglesia yo vengo a lavar mis redes. Então nós, quando estamos no campo, temos que focar nosso olhar para fora. Pero nosotros cuando estamos en el campo tenemos que enfocar nuestra mirada. Assim como o texto diz assim: e me fez passar cerca dos ossos. Y así como el texto dice, me hizo pasar cerca de los huesos. Se você não caminhar Si usted no caminar no meio dos ossos en el medio de los e huesos saber o que está passando no meio deles y aí, saber qué es lo que está pasando e en el saber medio de como ellos, estão os ossos, porque a palavra diz assim que os ossos estavam muito secos. y saber cómo están los huesos, porque la palabra dice que los huesos están muy secos. Você precisa aprender a caminhar entre os ossos Usted necesita aprender a caminar e entre los ver huesos o campo que está próximo a você. y ver el campo que está próximo a ti. Quando eu vejo Pedregal, eu sempre desafio muitas mulheres e a igreja Cuando yo miro a Pedregal, yo siempre desafío mucho a las mujeres de la iglesia a olhar para fora a mirar hacia afuera e ver as necessidades que tem neste lugar. y ver las necesidades que hay aquí en este lugar. Porque Deus tem colocado essa igreja, Deus tem nos colocado aqui como atalaia para este lugar. Porque Dios nos ha puesto aquí como atalaya para este lugar. E aonde você está, Y donde tú estés, você também tem que ser atalaia lá. también tienes que ser atalaya. Você tem que olhar as necessidades daquele campo, daquele lugar. Tienes que mirar a las necesidades de este campo, de este lugar. A mão do Senhor está com você. La mano del Señor está contigo. E então a primeira coisa é a mão de Deus sobre nós. La primera cosa entonces es la mano de Dios sobre nosotros. E a segunda coisa é que ele precisou caminhar.
Y la segunda cosa es que necesito caminar. Existem pessoas que vêm de treinamento em treinamento, Existen personas que vienen de entrenamiento a entrenamiento. que já participou de vários treinamentos, Y ya participaron de muchos entrenamientos, mas não saem às águas mais profundas. pero no van a las aguas más profundas. Tem que caminhar. Tienen que caminar. Você tem que dar um passo. Usted tiene que dar el paso. Sempre quando eu vejo novamente as pessoas que já estiveram aqui na igreja, Siempre que yo veo otra vez las personas que estuvieron aquí en la iglesia, nesses treinamentos, en estos eu entrenamientos, pergunto para elas: yo les pregunto, o que você tem feito? ¿qué es que tú tienes hecho? Por onde você tem caminhado? ¿Por dónde has caminado? E aí, o versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, viverão esses ossos? Entonces el versículo 3 me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Amados, as dúvidas sempre vão vir. Queridos, las dudas siempre van a venir. E as dificuldades sempre vão ser maiores. Y las dificultades también serán más Porque os grandes, nossos olhos são limitados. porque nuestros ojos son limitados. O Luciano sempre me diz assim: Luciano siempre me dice, Shirley, o dia que você deixar de crer el día que usted dejar de creer que Deus pode fazer algo novo na vida das pessoas, que Dios puede hacer algo nuevo en la vida de las personas, nós vamos fazer as nossas malas e nos vamos daqui. nosotros vamos a hacer nuestras maletas y nos vamos. E o Senhor, Ele desafiou a Ezequiel. Ele é desafiado ele. Y el Señor desafiaba a Ezequiel. Você crê? ¿Usted cree? Amados, isso é muito importante na missão. Queridos, eso es muy importante. Porque nós estamos muito acostumados a fazer as coisas da nossa maneira. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer las cosas Do de nosso nuestra jeito. manera, de nuestra manera. E se as coisas saem diferentes, Y si las cosas salen diferentes, nós somos tentados a crer que Deus não está naquilo. nosotros somos tentados a creer que Dios no está en eso. E Deus me disse assim: você crê? Y Dios me dijo a mí, ¿usted cree? E essa foi uma parte também muito importante para mim. Y esta fue una parte muy importante para mí. E eu levei tempo Y yo llevé mucho tiempo. para dizer ao Senhor o que eu queria. Y yo llevé mucho tiempo para decir al Señor que yo creía. Aquilo foi um golpe muito duro para mim, Porque eso fue un golpe muy duro para mí. porque foi um choque de culturas. Porque fue un choque de culturas. E eu dizia: mas eles cantam diferente. Y yo decía, pero ellos cantan diferente. E Deus dizia: mas você crê? Y Dios decía, pero tú crees. Dizia: mas eles se vestem diferente. Pero ellos se visten diferente. E Deus dizia: mas você crê? Pero el Señor me decía, ¿usted cree? Para vocês terem uma ideia, até hoje, quando eu chego no Brasil, Para que ustedes tengan una idea, hasta hoy, cuando yo llego en Brasil, a saudade é tão grande la ignorancia es tan grande que quando eu escuto os louvores, que cuando yo escucho la alabanza, vem uma alegria tão grande de escutar aquele louvor. Quando eu vejo vocês cantando, viene una alegría tan grande yo escuchar esta alabanza y veo a ustedes cantando, porque eu aprendi desse jeito. porque yo he aprendido de esta manera. Então eu tenho toda uma forma de orar e de adorar. Porque yo tengo toda una forma de orar y de adorar. E aqui nós temos outra, Y aquí hay otra forma, que é fantástica também. que es maravillosa, fantástica también. Então eu disse para o Senhor: eu creio. Entonces yo dije así, yo creo. E Ele me diz assim: agora profetiza. Entonces él me dijo, ahora profetiza. Agora você fala. Ahora puedes hablar. Você está convivendo com eles. Estás conviviendo con ellos, Você come a comida deles. come la comida de ellos, Você se veste como eles. usted se viste como ellos. Agora profetiza. Ahora sí profetiza. Agora sim, você vai ter autoridade em falar. Ahora sí tendrás autoridad en hablar. Porque eu estou no campo. Porque Porque eu estou no campo. estoy en el campo. E não é sofrido. Y no es sufrido. Quando o Senhor conduz a sua vida Cuando el Señor te conduce e vai te preparando nessa caminhada, y te prepara en la caminada e você vai se abrindo y vas abriendo para o novo de Deus também, para el nuevo de Dios, Deus te usa de maneira sobrenatural.
Dios te usa de una manera sobrenatural. E assim Deus tem feito comigo na missão. Y así es que Dios ha hecho conmigo en la misión. Eu tenho hoje amigas venezuelanas, Hoy yo tengo amigas venezolanas, as peruanas, que eu amo tanto. las peruanas que yo amo tanto. Tenho amigas cubanas, Tengo amigas cubanas, indianas, indianas, chilenas chilenas e até russa. y hasta rusas. A primeira vida que Deus me deu no Peru La primera amiga que Dios me dio al lado en Perú foi uma russa, fue una rusa. Bielorrússia. ¿Qué? Bielorrússia. No sé. É de outra. Ah, ok. Ustedes entendieron. Foi a Valentina. Fue la Valentina. E ela só falava russo Y ella solamente hablaba ruso e inglês. y inglés. E eu não falava nada. Y yo no hablaba nada. E eu tinha 15 dias que eu estava no Peru. Y había 15 días que yo estaba en Perú E ela também. y ella también. Nós tínhamos uma linguagem, Y nosotros teníamos un lenguaje que era o amor. que era el amor. Essa jovem, Esta joven, ela um dia disse para o Luciano: un día ella dijo a Luciano, eu não entendo nada que as pessoas dizem. yo no entiendo nada de lo que las personas dicen. Eu só estou no Peru há 15 dias. Yo estoy solamente en Perú por 15 días. Mas tudo que a Shirley me diz eu entendo. Pero todo lo que Shirley me dice, yo entiendo. E nós casamos a Valentina, Y nosotros casamos a Valentina, nós evangelizamos a Valentina. nosotros evangelizamos a Valentina. A Valentina congrega no Peru Valentina congrega en com a Perú, sua família, com seus filhos. con su familia, sus hijos, Mas nós tivemos que sair. pero nosotros tuvimos que saber. E um dia eu falei para Valentina: Y un día yo dije a Valentina, 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 se deixar minha casa si dejar mi casa e vir a esse lugar com essas 4 malas e vir ao Peru com 4 malas si dejar mi casa y venir a Perú con 4 maletas para conhecer você, para conocerte a ti, valeu muito a pena. ya valió la pena. A missão, ela é inexplicável. La misión es inexplicable. Deus te dá presentes inimagináveis. Dios te da regalos inimaginables. Deus te dá vidas que você nunca conhecerá em outro lugar se você não sair daquele lugar. Dios te da vidas que nunca conocerás en otro lugar si no salires de él. Eu quero te desafiar nessa manhã, Y yo te quiero desafiar en esta mañana deixar as margens en dejar las márgenes e ir às águas mais y ir a profundas las aguas más profundas e permitir Deus y permitir que Dios usar outros sentidos da sua vida use otros sentidos de tu vida para fazer a obra dele. para hacer su obra. Não se preocupe tanto com falar. No se preocupe tanto con el hablar. Use os seus olhos para ver, Use sus ojos para mirar y para ver. as suas mãos para tocar, Y las manos para tocar. os seus pés para pisar, Sus pies para pisar. seus ouvidos para escutar. Y sus oídos para escuchar. E quando Deus disser a você, Y cuando Dios te diga, profetize, profetice, seja um atalaia, sea una atalaya. aí sim use a sua voz Ahí sí use tu voz para proclamar. para proclamar. Amém, querido? Amén. Quero mostrar um vídeo. Vou mostrar um vídeo um pouquinho sobre Nosotros vamos a mostrar, voy a mostrar un vídeo algumas coisinhas no Peru, de algunas cosas en Perú, mas são trabalhos que nós fizemos pero son trabajos que hicimos e o que eu faço aqui um pouco. y un poco del trabajo de aquí.
cuidava na minha casa. Estas niñas que yo cuidaba en mi casa. Esse lugar é um terreno contaminado. Este lugar es un terreno contaminado. E onde tinha muitas crianças. Pero había ahí muchos niños. E nós íamos todos os domingos. Nosotros íbamos todos los domingos. Às 3 da tarde. A las 3 de la tarde. Estar com eles. Estar con ellos. Essas amigas são amigas que eu fiz na escola da Maria Fernanda. Estas son mis amigas que yo hice en la escuela de María Fernanda. Eu sempre levava os princípios de Deus para elas. Siempre llevaba los principios de Dios hacia ellas, a ellas. Isso é muito importante, às vezes, porque os princípios vão ser guardados. Es muy importante porque los principios serán guardados. Quando eu cheguei, eles não tinham lugar para escrever. Cuando yo llegué no había un lugar para escribir. Aí eu fui numa escola e pedi umas carteiras. Entonces yo fui a una escuela y pedí unas carteras. Então esse lugar era um lugar no meio do nada. Este lugar era un lugar en medio de lo nada. Mas tinha muita vida. Pero había mucha vida. Elas devem estar todas adolescentes. Y todas ellas deben estar adolescentes ahora. Essa é a Valentina. Entonces esa es Valentina. Valentina. Esse lugar até os cachorros escutavam. Ahí hasta los perros escuchaban. Eles guardavam as crianças aí. Ellos cuidaban de los niños ahí. Agora em Panamá, todo ano passado, eu desenvolvi um trabalho com as mulheres, com as crianças. Eu quis ensinar para elas um pouco da nossa comida. Yo desarrollé un trabajo con las mujeres, los niños, yo enseñaba algo de nuestra comida. Entre nós outros é o trabalho que nós desenvolvemos com as mulheres. Entre nosotras es un trabajo que hacemos entre las mujeres. E as irmãs convidam mulheres para estar entre nós. Y las hermanas invitan mujeres para estar entre nosotros. E cada mês nós trabalhamos uma mulher da Bíblia. Y cada vez nosotros trabajamos con una mujer de la Biblia. E como Deus usa mulheres como nós, ha usado mulheres como nós. Y cómo es que Dios ha usado mujeres como nosotros. Cheias de problemas, defeitos, virtudes. Llena de problemas. E fez delas mulheres extraordinárias. Y hizo mujeres extraordinarias. Pastora Lisete. Esa es la pastora Lisette, que era presidente Simón. Cada mês nós trabalhamos com uma mulher extraordinária da Bíblia. Entonces cada vez nosotros trabajamos una mujer extraordinaria de la Biblia. Essas são as casas de paz, Estas son las casas de paz. uma enxurreira, a outra é a casa da irmã Argeles. La casa de la hermana Ángeles. Essa casa de paz é na Copa, onde a Tigua trabalha, dentro da Copa. Esta casa de paz donde Tigua trabaja en Copa. E agora nós temos um trabalho com os taxistas de Pedregal. Vocês perceberam que aqui tem muito taxista? E nós temos desenvolvido um trabalho. Tem Nosotros a outra foto? desarrollado un trabajo con los taxistas de Eu entendi a Pedregal. foto. Sí, en el mismo... Nós oferecemos um café da manhã uma vez por mês, que se chama Café Esperança, e eles participam com a gente. A Argeles convida eles para estarem aqui, e a primeira vez que eles estiveram, nós montamos todo o café da manhã. Nosotros desarrollamos un desayuno que se llama Café Esperanza y nosotros tenemos aquí la iglesia y Argeles, ella es de la iglesia pero hace
parte de los taxistas. E nós convidamos eles a tomar um café da manhã com a gente. Entonces lo trajimos a tomar café con nosotros, le invitamos a tomar café con nosotros. Colocamos um banner ali fora. Ponemos este banner afuera, E eles, um dia um deles me perguntou, y un día uno de ellos me preguntó, por que vocês estão nos oferecendo esse café? ¿por qué ustedes ofrecen este desayuno? Aí eu lhes disse assim, por gratidão, Y es por gratitud, yo les respondí. porque vocês têm nos abençoado muito Porque ustedes nos han com esse serviço prestado à comunidade. con el servicio prestado a la comunidad. Então nós queríamos agradecer de alguma forma. Entonces nosotros queríamos agradecerles de una cierta manera. Não são muitos ainda, No son muchos todavía, 18 mais ou menos, son 18 más o menos, mas nós sabemos que esse número vai aumentar. pero sabemos que el número va a aumentar. E há dias que eles acabam de tomar o café Y hay días que ellos terminan de tomar el e café ficam sentados. y se quedan sentados. E o dono da piqueira, que chama piqueira, o dono do ponto de táxi, Y el dueño del punto de la parada, o dia que eles vêm, no dia que eles vêm, en el día que ellos vienen, eles não precisam pagar a cota. ellos no necesitan pagar la Cota mensualidad. Legal, é isso aí. La cuota diaria. O dia que eles, foi o último momento final ali que eles estavam orando. Y ese es un momento final donde ellos estaban orando. Então o dia que eles vêm, eles não pagam que eles têm que pagar uma taxa, Una cuota. uma Cuota cota. diaria. Então eles vêm, tomam um café, não pagam a cota e ficam conversando com a gente. Entonces ellos vienen, toman desayunan, no pagan la cuota y hablan con nosotros. Amém? São muitos taxistas. Eu acho. Cadê a Angélica? Está por aqui? Eu acredito porque são duas piqueiras. Hay muchos taxistas. Porque tem essa piqueira aqui é uma. Piqueira de los É o ponto de táxi. A da Argelis é outra. Entonces hay otro de aquellos. E à noite tem outra. E Então, à eu noite é acredito que tem um aproximado de uns 300 taxistas. Entonces hay unos 300 taxistas y creo que piqueira debe ser períodos, trocas, Não, turnos. é É o ponto. ponto de táxi, onde eles se reúnem. Então, por trás de cada É como cada tem uma uma família. empresa. E eles vêm, o pastor Felipe sempre está aqui, eles acabam vindo depois conversar com o pastor, expõe seus problemas. É uma porta aberta. Entonces ellos vienen, hablan con Pastor Felipe que está siempre aquí, vienen y exponen sus problemas, es una puerta abierta. Eu falo sempre que a igreja em Pedregal, o desafio dela é que as pessoas possam encontrar aqui dentro um pedacinho do céu. Então, No el meio do caos. desafío de la iglesia de Pedregal es que las personas pueden encontrar aquí un pedacito del cielo. Encuentren paz. Sí, Para os irmãos têm alguma pergunta para ser, para Shirley, uma pergunta que tem, um comentário. ¿alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no, entonces sí. Aqui, ó. Ah, una pregunta. No solo agradecer porque yo soy una persona que me gusta hablar mucho. Eu quero agradecer porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. Y cuando la hermana dice que primero tenemos que ocupar nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, para mí es un reto porque me gusta hablar y decir y a veces es necesario callar Sí, para que yo pueda traducir. para que Ellos entendieron. Puede continuar. Entonces es una palabra que llevo en mi corazón también mucho de lo que se ha hablado y he tratado de estar lo más callado posible, pero ahora quería decirlo que es una bendición escuchar que necesitamos callar también para escuchar a los demás.
uma coisa que eu quero falar com as meninas do Peru, sobre as meninas do Peru, que esse país hoje é o meu segundo país. Outro dia alguém aqui na igreja me disse assim, você fala mais do Peru do que do Brasil? Você gosta mais da comida do Peru do que do Brasil? Né? Mas é melhor mesmo? Né? Mas eu acho que o amor transbordou, né? Do jeito que Deus colocou, assim, é um amor muito grande. Quando nós chegamos no Peru, né? A gente vai para o Peru, a gente chega a chorar quando volta, assim. É algo que ficou marcado no nosso coração mesmo. É o primeiro país que nós saímos, né? Então, é algo que Deus marcou esse país no nosso coração. Deixa eu perguntar para vocês, a projeção que você falou, estava tudo preparado para vocês. Você tinha preparado na sua cabeça tudo lá no meio, serviço social, escola, sua filha, Canadá, como que Deus cuidou disso lá no Peru e Deus tem cuidado dessa situação com a tua filha, com a sua família? Pode responder em espanhol, pessoal. Quando o espanhol é fraco, entendeu? Não, daí vocês acabam entendendo. Quando então era um medo, né, sair com Maria, porque Maria não falava português todavia, e foi algo tão tremendo que eu não me acordo assim de sofrer com o idioma. E há coisas que eu não aprendo também, vai aprendendo. O Panamá já é outro aprendizado que eu he tenido. Foi desafiador, pero Deus poderia parecer uma coisa, pero Deus nos mantuvo e nós outros orávamos sempre a Deus. Eu e Luciano temos algo assim que quem conhece nossas necessidades é Deus. Nós não hacemos esse tipo de missionário pobrecito. Não somos assim. Nós outros, creio que a missão é outra coisa. Não é nada que, sabe? Então, essa é uma parte assim, que Deus supriu de todas as maneiras, né? Nós temos o respaldo de nossa conferência. E no campo, eu me acordo que nos 4 anos que hemos estado em Peru, nós hemos recebido um promédio de 250, 300 pessoas que han ido a Peru nos visitar, a estar em grupos. E havia momentos que nossa situação estava melhor, havia momentos que não estavam tão buenas, e Deus levantava pessoas e nos ajudava. E assim é hasta hoje. Então, e Maria, com todos os limites, ha desarrollado-se muito bem. E igual foi quando he tenido que sair de Peru para vir. Por isso que não há excusa, porque igual eu estava em Brasil, eu tinha todos os medos de sair para o campo. Quando eu estava em Peru, os 4 anos que tive que trasladar a Panamá, eu tampouco queria sair, porque eu me sentia bem aí, feliz. Maria estava bem, Maria estava na escola. Então, esta luta será constante. Quando eu vou sair de Panamá, tenho que sair de Panamá para ir a outro lugar, vai passar o mesmo. E se eu não estou confiada que Deus está comigo, me levando, eu não vou para nenhum lado. Então, isso é algo que eu he aprendido, que assim como foi difícil sair de Brasil, foi difícil sair de Peru, será difícil sair de Panamá, pero há que avançar. Então essa foi e Maria, escola com Maria, não? A hora que eu já he aprendido, por exemplo, a escola que eu pongo Maria não é a definitiva. Quando eu chegar a um país, eu já sei já. Eu vou chegar, está indo na escola, mas depois nós vamos ter que ver onde vamos a viver. Onde vamos a viver é o melhor lugar? Não. Essa é a segunda etapa da missão. Nós só vamos chegar. Chegamos. Vamos viver um tempo por aí. E aí vamos manejando nossa vida. Se há que mudar, mudamos. Se há que matricular em outra escola, e já não há mais crise com isso. Já sabemos que isso é algo que vai passar, que vamos ter que adaptar-nos. Então, aí as coisas se tornam um pouco mais tranquilas. Aí, a Dani e o pastor Felipe, há coisas que nós dizemos a eles: se daqui a um ano há que mudar, que mude. Se não é o lugar onde quer estar melhor para vocês, isso nós não vamos nos aferrar em isso.
Há que seguir, prosseguir e caminhar. Amém. Eu só quero honrar a sua vida, querida, e a vida do pastor. De verdade, vocês estão se tornando para mim um referencial, um exemplo de missionários. A maneira como vocês recebem, a gente vê o quanto vocês amam. Não hay problema. Eu simplesmente quero honrar a vocês. Vocês estão se tornando-se para mim como um referencial de missionários, porque vocês... A maneira como vocês recebem a gente, mas como vocês demonstram ter raízes nesse lugar, com 4 anos apenas, né? A maneira como vocês recebem a nós, mas também vocês demonstram ter raízes neste lugar com apenas 4 anos de estar aqui. Eu vi muita seriedade em vocês dois e a gente vê que vocês são pessoas de Deus de verdade. Isso exala de vocês. Eu vi muita seriedade em vocês dois. Vocês são pessoas de Deus e isso é algo que exala de vocês. Uma coisa que me marcou, eu falei com o pastor ontem, é que vocês não estão falando da teoria. E vocês não estão falando debaixo de um ambiente de ferida, de peso. Vocês falam de todo esse sacrifício que estão fazendo com uma leveza muito grande. E não dá para ouvir, para ver em vocês que vocês tenham algum ressentimento, alguma coisa. Dá para ver que vocês estão falando do que vocês vivem, que não é algo pesado, que é algo que realmente vivem e que... aquela leveza. Então, que há uma leveza. Então, vocês são extraordinários, vocês são maravilhosos, vocês são exemplos. Os frutos que vocês estão plantando aqui, outras pessoas vão colher, mas vocês não estão tocando só uma nação, vocês estão tocando o mundo. Amém. Vocês são extraordinários, são valorosos, são gigantes no reino de Deus, são príncipes no reino de Deus. Deus abençoe. E que vocês que são maravilhosos, que estão plantando não somente aqui em Panamá, mas por todo o mundo. Que Deus nos bendiga. Digo muito mais, mas me olvidei de todos os adjetivos que deram. Yo tengo una pregunta para Shirley. Lo que yo oí dentro de tu experiencia en el campo misionero, yo sé que no tuviste las mismas oportunidades que su marido tuvo en la situación de entrenamiento y otras cosas que vino después. Ustedes fueron apenas con la experiencia pastoral para la misión. Ahora, a través de los años, usted ha recibido entrenamiento de forma directa y indirecta. ¿Cuál sería su posición hoy dentro de lo que el hermano pastor dijo? Que usted vive la experiencia y habla de eso. La teoría antes de llegar al campo le hubiera gustado. Assim, uma coisa não reemplaça a outra. Elas duas são importantes. Ok, ele perguntou se é que, por exemplo, ele estuvo aqui e está fazendo um trabalho maravilhoso e toda a experiência. Em português, Genevieve. Para mim é difícil falar português, gente, vocês não entendem isso. Então, ela é gaúcha. Ele perguntou para ela como ela chegou aqui, ela esteve trabalhando e que ela está vivendo. Ele falou da experiência deles, que está sendo uma experiência maravilhosa, que ele está transmitindo isso sem estar falando muito para eles. Mas como é pôr a teoria com a prática? Quer dizer, o treinamento, é importante ter o treinamento antes de vir? Que também eu não fiz o treinamento para chegar. Es que yo no hice el entrenamiento para llegar. Mas com 5 meses que eu estava no Peru. Pero con 5 meses que yo estaba en Perú. O bispo João Carlos nos enviou a fazer um treinamento. O bispo João Carlos nos enviou a hacer um treinamento. Por 15 dias, né? Por 15 dias. Um TMS foi? Foi que nós nos sim.
Então, ainda que eu não tenha chegado, era muito recente, eu pude fazer o treinamento e entender e aprender muita coisa. Entonces fue muy importante porque aunque yo ya había llegado, yo tuve la oportunidad de hacer el entrenamiento y aprender y entender muchas cosas. Você falou no Canadá, não deu certo, né? Eu pergunto assim, existia uma proposta para vocês no Canadá ou não? Ou vocês não, vamos lá tentar alguma coisa? Como é que é? Entendeu? Não, existia. Existia um contato. Uma proposta, uma igreja, uma casa, um salário, um seguro e um teste que já havia passado. Me parece que ayer el pastor Luciano habló de eso. Ontem o pastor Luciano falou sobre isso. Havia um lugar, uma igreja, ele nos perguntou se havia algo com o Canadá para irmos, já havia algo fijo. E eu estou lhe dizendo que sim, havia uma igreja, havia todo já acordado para estarmos aí. E essa igreja onde nos iba a receber, ela não nos conhece até hoje. Nunca nos viu, só por e-mail. Quizá um dia podemos estar aí para visitar-los. Sempre no trabalho missionário, quando você sai em um lugar, você começou a falar. Próxima vez, só desafio que eu gosto, eu minha esposa, transparente. Desafio grande. E daí a família toda vai. Eu sinto, a mulher paga um preço alto. Entonces, lo que ella dijo de llegar al lugar, de moverse del lugar y no tener, digamos, una primera impresión muy buena, es lo que veo en mi esposa. Entonces, la familia sufre, pero la mujer está el peso más grande sobre la mujer. Mas em isso, vou dizer-lhe algo. Eu estava sofrendo, pero eu queria estar aí. Eu e Luciano hemos puesto de acordo. Não era que eu estava forçado a estar em um lugar. Nós outros havíamos. Também. Mas a mulher, ela sofre isso, pelo cuidado do marido, dos filhos. Aí eu tenho uma pergunta. Que conselho você daria para um pastor ou para um missionário no cuidado com sua esposa? Para a missão? Que conselho você daria? Primeira coisa, tenha cuidado com isso, onde ela pode sentir mais. Que conselho você daria para ele? Não, para saber lidar com a esposa nesse processo da transição. Ele está perguntando qual era o conselho que ella le daría a un marido, cómo puede lidiar con la esposa en esa situación. Bueno, em nosso... Já está influenciando aquela não. Que eu abri um testemunho. Não, o que eu penso é assim, é que nós outros, Luciano nunca vai ser algo que eu não esteja de acordo. Então, tu falou português? Espanhol. Ok, então eu não vou fazer nada. O Luciano não vai fazer nada que eu não esteja de acordo. Em La Misión. E isso nós outros sempre estamos conversando. Eu falei para você. Não, nós outros sempre estamos conversando. Nós outros estamos sempre falando. E mira, para que vocês tenham uma ideia, antes de ir ao Peru, eu nunca havia viajado em avião. Para vocês terem uma ideia, antes de ir ao Peru, eu nunca tinha andado em avião. E eu tinha muito medo. E eu tinha muito medo. E mientras foi acercando-se o dia de ir ao Peru, quanto mais chegava perto de eu ir para o Peru, eu fui chorando, sabe? Foi me dando uma tristeza, um medo mesmo. Não? Fui entrando em uma depressão e chorando, me dando uma tristeza, um medo. E Luciano sempre vindo aí pastoralmente falar comigo. Então, se Luciano me falava pastoralmente. Então, nós temos esta conexão buena, uma boa conexão
conexión para eso. Então nós temos uma boa conexão para Se isso. Luciano llegar hoy y me decir assim, vamos à Índia, Se o Luciano chegar para mim hoje e dizer vamos à Índia, eu vou dizer a ele, ore, eu vou dizer para ele, olha, porque hoje eu não vou à Índia. porque hoje eu não vou para a Índia. Então, se há um tempo, Eclesiastes já não diz, há tempo para todas as coisas. Porque Eclesiastes diz que tem tempo para todas as coisas. Se um tem um chamado, se um pastor tem um chamado pastoral ou missioneiro, se um pastor tem um chamado pastoral ou missioneiro, e se esse pastor tem uma família, e se esse pastor tem uma família, Deus vai respeitar esta família. Deus vai respeitar essa família. E ele deseja desta família. E o desejo dessa família. Então, se as coisas, eu penso que as coisas não são forçadas. E eu penso que as coisas não são forçadas. Elas se abrem. Elas se abrem. Então, se todavia você tem algo que sua esposa não tem todavia, há que esperar. E se você tem algo que a tua esposa não tem ainda, tem que esperar. E aí, só que eu não sou uma trampa para Luciano. Mas eu não sou uma tranca para o Luciano. Há muitos lugares que Luciano vai. Há muitos lugares que o Luciano vai. Que eu todavia não estou lista para ele. Que eu ainda não estou pronta para ele. Mas ele vai. Mas ele vai. Eu quero feliz. Eu quero que ele seja feliz. Lemos dele. Não, porque aí ele me traz a história, né? Porque aí ele me traz a história. E ele vai me contagiando. Ele vai contagiando-me. Contagiando. Ah, ele traz a história e vai me contagiando. Se fazer um presentinho melhor ainda, né? Ele me traz uma joia de todos os países. O salário do irmão não, hein? Ahora, yo quería hablar como oveja de los dos pastores aquí en nuestra iglesia. Agora eu quero falar como ovelha dos dois pastores aqui na igreja. Shirley habló algo aquí ahorita que yo estaba esperando escuchar. La familia. La familia. Ella había hablado de su misión, la misión del pastor, y habló algo de la familia. Agora eu estava esperando escutar alguma coisa da família, mas ela falou alguma coisa da missão dela, da missão do pastor, mas eu vou falar da família. Y hasta dónde Dios trabaja la misión en la familia que nosotros hemos visto aquí. E até onde Deus trabalha a missão na família que nós temos visto aqui. Es una persona muy especial que se llama María. É uma pessoa muito especial que se chama Maria. Amén. Y pongo un ejemplo. Un día estábamos reunidos, creo, en el proyecto de taxi o en Tren a Malta. E nós estamos reunidos no projeto de táxi ou Trem a Malta, não lembro bem. Pastores están hablando con las personas, están ministrando, estamos tocando las canciones, estábamos ahí sentados. O pastor estava falando com as pessoas, estava ministrando, estávamos cantando alabanza. De pronto nosotros vimos en la puerta dos policías. De repente nós vimos entrando pela porta dois policiais. ¿Qué pasó? Todos quedamos asustados. Vienen a robar, vienen a hacer E o que algo. passou? Todos nós ficamos assustados. Será que vieram a roubar? Y ellos entraron donde estábamos desayunando y todo ahí, un conjunto, y dijeron, venimos aquí porque una niña nos fue a buscar a la calle y nos invitó a comer. E eles vieram e nós estávamos tomando café da manhã e eles disseram, e nós ficamos assustados, eles disseram, nós viemos aqui porque uma menina nos convidou a vir. A comer, tomar o café da manhã. Y nosotros quedamos asustados, sí, pero nos sonreímos. Nós ficamos, ele mistura o português com o espanhol, é difícil. E nós ficamos assustados e começamos a rir. Y ahí es donde nosotros como iglesia, yo hablo como miembro de la iglesia, E eu falando como membro da igreja, que ella ha sido tan absorbida y ha aprendido tanto de la misión de una forma tan sencilla. e que ela tem sido absorvida e aprendido tanto da missão de uma forma muito simples. Eso es evangelizar también. E isso também é evangelizar. Ese es el resultado de que nosotros vemos como iglesia, del trabajo de los pastores aquí en Pedregal. E esse é o resultado que nós vemos como igreja do trabalho dos As pastores coisas aqui. têm que ser natural. As coisas têm que ser
a misión tiene que fluir en nuestra vida. A missão tem que fluir na nossa A última coisa, a Maria, essa semana fuimos a uma casa fazer uma visita. Nós fomos a uma casa fazer uma visita essa semana. E mientras nós conversávamos com os padres, com as pessoas, E enquanto nós conversávamos com as pessoas, a Maria estava sentada ao costado de uma naninha, e a Maria estava sentada perto de uma menina, com todos os limites, com todos os seus limites, e ela dizia assim a Laninha: e ela falava assim para a menina: sábado, aí culto em Pedregal. Tem culto no Pedregal. Pelos jovens. Dos jovens. Então você parava um momento e dizia: sábado. Parava um momento e dizia: sábado. Culto em Pedregal. Tem culto no Pedregal. Pelos jovens. Eu vou. Jovens. Então, com todos os limites, a Maria é uma alegria para nós outros. Com todos os seus limites, a Maria não é Há dias que é muito estresse. Tem dias que é muito estresse. Há dias que é uma alegria. Outros dias que é alegria. Então, pero ela tem a essência. Mas ela tem a essência. Ela tem vida própria. Ela tem a vida própria. Ela tem o Espírito. Ela tem o Espírito. Ela tem vida com Deus. Ela tem vida com Deus. Ela tem sua vida. Ela tem a sua vida. Eu não vou impedir. Eu não vou impedir. Luiz, onde está Luiz? Está por aí. Ah, você foi a correr algo. Então, Luiz é um que teve uma missão, tem um campo missionário na casa dele. E esse irmão, ele foi trazido de novo, voltou para a igreja, porque a Maria toda hora ficava mandando WhatsApp para ele, mandando versículo bíblico, pegava e colava. E uma vez mandou um versículo assim bem pesado, né? Que tinha que se arrepender. Então,